Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar um pouquinho de uma passagem de Jesus, conhecida, portanto, por todos, uma das mais faladas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está sinalizando para nós que este deve ser o caminho. Está nos convidando a refletirmos sobre os seus ensinamentos. Mas o que é o caminho? Que caminho é este? O caminho único que ele nos traz para caminharmos na direção de nós mesmos, na direção da casa do Pai, quais filhos pródigos que somos, como o próprio Cristo, numa parábola, nos fala a parábola do filho pródigo, o filho que retorna à casa do Pai. Este caminho que Jesus nos traz é o caminho para a casa do Pai. E ele nos diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, por este caminho. E qual é o entendimento que damos a este caminho? Nos mostrando que precisamos pegar os seus ensinamentos, o seu exemplo, o seu modelo, aquilo que ele viveu e colocarmos em nossas vidas. Porque se é um caminho, para se chegar a algum lugar é preciso trilhar esse caminho. Não há milagres, não há fórmulas. Em programa anterior falamos de talismãs, de sorte, fórmulas cabalísticas. Não há. O que há é pegarmos esse evangelho, esse caminho que Jesus nos propõe e trilharmos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai exige um deslocamento, exige um caminhar. O que é este caminhar? É pegar os seus ensinamentos e colocar em ação em nossas vidas. Este é o caminhar. É preciso que nós coloquemos em ação em nossas vidas. É claro que o seu evangelho é o único caminho. Por quê? Porque todas as outras lições que Deus nos mandou em todos os tempos, todas elas convergem para o evangelho de Jesus. Temos falado, inclusive, que a ciência humana, que vem contribuir para as nossas soluções interiores, nossos conflitos, que tratam da psique humana, esta ciência, tudo o que existe nela, se pegarmos a essência dessas ciências, as mais variadas correntes e linhas de pensamento nessa direção, se pegarmos a essência, está no Evangelho de Jesus. Porque senão ele não seria o caminho. Senão ele não poderia dizer que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, mesmo que estejamos utilizando de outros recursos, todos eles convergem para o Evangelho de Jesus. Independente da bandeira religiosa, todos eles convergem para o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a essência do bem. E o caminho para chegar a Deus é a prática do bem. Que resumimos, que sintetizamos, na prática do amor. Deus é a fonte do amor. Se precisamos sintonizar com Ele, precisamos caminhar na direção dEle através da prática do amor. Através de exercitar o caminho do bem. Essa é a proposta de Jesus. Então, tudo aquilo que vem na direção do homem, enviado por Deus pelas mais variadas formas e mais variados emissários, tudo converge para o Evangelho de Jesus. Mesmo que seja pela ciência humana, que trata da psique. Então, precisamos pegar este caminho e colocar em nossas vidas. Porque senão não chegaremos na casa do Pai. Chegar na casa do Pai é entrar em sintonia plena com o amor. Entrar em sintonia plena com o amor é conquistar a felicidade tão sonhada, porque ela só é possível para quem ama. Então este é o caminho. Mas Jesus também nos diz que ele é a verdade. Temos que pensar. O Espírito de verdade, na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, tem várias mensagens de um Espírito muito especial. Se quiser descobrir quem é esse Espírito, que se intitula Verdade, mas quiser efetivamente saber quem é ele, leia esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vou dizer quem é. O Espírito de Verdade diz, numa de suas mensagens, todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. Porque Jesus nos trouxe todas as verdades. Veio falar de um Deus amoroso e bom, mas Deus nunca deixou de ser amoroso e bom. As nossas interpretações é que levam a achar que Deus é carrasco, vingativo, sectarista. Aquilo que nós conduzimos na direção de entendermos Deus é que é distorcido.
Da mesma forma, todas as verdades estão no cristianismo, os erros têm origem humana. Então a interpretação de que Deus é carrasco, vingativo, sectarista, de filhos privilegiados, são erros humanos. Então Jesus vem retomar essa questão, vem alertar para essa questão. Deus é Pai, é amor, Deus é bondade. Então essas verdades que Jesus vem nos trazer. Vem nos trazer verdades sobre nós, que somos filhos de Deus. Portanto, temos a genética divina em nós. Vem nos falar da grandeza do Pai. Vem nos trazer riquezas para o nosso caminhar. Portanto, vem nos trazer verdades profundas. Verdades para a eternidade. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, significa que as verdades que Ele está nos trazendo são as maiores, não há outras. Não existem outras verdades maiores ao nosso alcance. Então Jesus nos traz a verdade sobre Deus. Tudo demais que Deus vai nos mandando contribui para caminharmos neste entendimento, nestas verdades trazidas por Jesus. E é esta verdade mais profunda que Jesus nos traz que nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, de Jesus. Portanto, é esta nos libertar da ignorância. Ignorância sobre nós, ignorância sobre Deus, acharmos que Deus é vingativo, sectarista, não são verdades. As verdades sobre Deus é que Ele é Pai amoroso e bom, que cuida de seus filhos, não abandona nenhum de seus filhos. Portanto, essas verdades nos libertam da ignorância sobre Deus, sobre nós mesmos. E a ignorância também nos leva a um entendimento equivocado. Portanto, é a ignorância, pela ignorância, que nós associamos Deus às nossas ganâncias, aos nossos medos, às nossas culpas. Pela ignorância de não entendermos que somos todos destinados à perfeição e voltarmos à casa do Pai, a sermos luzes, por esta ignorância é que nós aceitamos coisas absurdas. Aceitamos a ganância, aceitamos o medo e aceitamos a culpa. E muitos aproveitadores, principalmente nas questões religiosas, fazem uso dessas três questões, ganância, medo e culpa, para extrair em nome de Deus recursos das pessoas. Interesses os mais variados, de poder, interesses financeiros e assim por diante. Por isso, Jesus nos traz o Evangelho com as verdades mais claras, lúcidas, para nos libertar disso. E aí nós aceitamos coisas do tipo, temos que pagar para ter uma graça ou uma bênção de Deus. Para que Deus precisa do nosso dinheiro? Para que Deus precisa dos nossos recursos? É porque não paramos para pensar. Então, ao aprofundarmos o entendimento das verdades trazidas por Jesus, de que somos todos, principalmente estas, de que somos todos filhos de Deus, destinados à perfeição, que Deus cuida de todos, absolutamente todos os seus filhos, nos livra desse medo, dessa culpa. E nos livra também de entender que através de pagarmos alguma coisa para Deus, vamos receber uma fortuna em troca. Com juros altíssimos, Deus vai nos retribuir o que pagarmos para Ele. Deus não precisa dos nossos recursos. Todos os recursos são propriedade dEle. Tudo o que existe no universo é propriedade de Deus. Ele precisa de nós. E digo mais, Deus não precisa da nossa caridade. Para ninguém. Ele pode resolver as questões de todos nós, de todos os seus filhos que têm necessidades, por Ele próprio. Quem precisa da caridade somos nós. Porque o único caminho para o reino dos céus que Jesus nos traz é a caridade. Kardec, ao entender isso, nos coloca, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então não é Deus que precisa da nossa caridade, somos nós que precisamos da caridade para mostrar a quanto andamos na direção do amor. E com isto, estas verdades vão nos libertando, como nos traz Jesus e nos propõe Jesus, a verdade que liberta. E aí, este entendimento, este crescimento na direção de Deus, nos leva para uma nova vida. Uma vida de felicidade, de paz, junto e em sintonia com Deus. Poderemos dizer um dia, eu e o Pai somos um. É isso que Jesus está nos trazendo quando nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.